Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre gravitação. Essa aula ela vai ser um pouco diferenciada, já que, diferente do que é de costume, nós só veremos uma aula sobre o conteúdo. Normalmente vocês veem a aula parte 1 e parte 2, não é isso? Então nessa aula eu vou ser bem sucinto, falando sobre alguns aspectos da gravitação, do que se trata, como que a gente lida com isso no dia a dia, certo? Então vamos começar. Os seres humanos, em geral, sempre se sentiram atraídos pela beleza e pelo movimento dos corpos celestes, como o Sol, as estrelas, a Lua, os planetas. Até os poetas, através da sua arte, já homenagearam esses seres do espaço, que são os corpos celestes. Então veja que eu trouxe essa frase para vocês verem que o tema que a gente vai trabalhar hoje ele está bastante relacionado com o espaço, já que gravitação está relacionada com a gravidade e por definição, em termos mais genéricos, corpos, materiais, coisas que apresentam massa, elas têm a capacidade de atrair objetos. Então, por exemplo, eu trouxe esse GIF para vocês, que é um homem soltando uma bolinha na sua mão, da sua mão na outra mão. Então veja que por efeito da gravidade a bolinha tende a cair no chão ou na palma da sua mão. Isso porque a Terra atrai a bolinha e a bolinha também ela tem um poder de atrair a Terra. Só que a força com que a Terra atrai a bolinha é extremamente superior ao que a bolinha atrai na Terra, certo? Então, gravidade é uma característica de objetos que apresentam massa, de corpos de modo geral. Então, a gente vai ver a gravidade trabalhando com diversos aspectos, principalmente em termos de corpos celestes, de lua, de planetas, de estrelas, certo? Então, quem iniciou esse desenvolvimento sobre a gravidade, sobre a lei da gravitação, foi um cientista chamado Isaac Newton. Então, Newton propôs a lei da gravitação universal. Segundo ela, qualquer par de objetos no universo atrai-se mutuamente. Ou seja, como eu expliquei a bolinha, a Terra atrai a bolinha e a bolinha atrai a Terra, só que com forças diferentes. Essa atração mútua, denominada de atração gravitacional, é tanto maior quanto maior a massa dos objetos e quanto menor a distância entre eles. De acordo com essa lei, por exemplo, a Terra atrai a maçã e, simultaneamente, a maçã atrai a Terra. Embora tenhamos a tendência de achar que a força da Terra aplica a maçã, ou melhor, aplica a maçã seja maior do que a que esse fruto aplica na Terra. Esse par de forças constitui-se um par de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. De acordo com a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. As duas apresentam mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Mas, como eu comentei com vocês, a gente tem essa diferença, por definição as intensidades são diferentes, ou melhor, as intensidades são iguais, só que a gente está trabalhando com corpos diferentes, corpos relativamente bem diferentes em termos de proporção. Então, a intensidade da Terra e a intensidade da maçã são proporcionais ao seu tamanho. Só que a gente tem aí a Terra como sendo enorme. Então, se tipo, existisse uma pessoa tão gigante que conseguisse colocar a Terra na palma da sua mão, a intensidade que aquele objeto iria causar na sua mão seria basicamente o mesmo que uma maçã em tamanhos iguais. A gente teria aí proporções iguais, então a intensidade seria a mesma, certo? Então é basicamente essa relação que Newton fez a respeito da lei da gravitação universal. Então, a que se aplica aos movimentos dos corpos celestes? Vejam só, quando você pega uma bolinha e atira ela longe, ela tende a ir em um movimento retilíneo uniforme, desconsiderando a gravidade. Isso porque quando a gente joga uma bolinha, ela não faz esse movimento retilíneo uniforme, porque ela começa a fazer um movimento curvilíneo, já que a gravidade é exercida sobre essa bolinha. Então, o que acontece é, quando eu jogo uma bolinha para frente, ela vai fazendo uma trajetória curva, porque tanto a força que ela vai para frente como a força que ela vai para baixo faz com que ela faça esse movimento curvado. Deixa eu até fazer aqui um desenho
para vocês entenderem o que a gente inclusive viu lá em dinâmica sobre esqueci agora o termo, deixa eu ver se eu lembro enquanto eu faço o desenho. Só um minuto. Sim, o termo é força resultante. Então a gente tem, por exemplo, força peso e força normal. A junção delas a gente tem aí uma força resultante. Então se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma pessoa que jogou essa bolinha aqui nessa direção. Só que a gravidade, ela vem para esse sentido, certo? Então a cada passo que a bolinha vai fazendo, ela vai se curvando mais, se curvando mais, se curvando mais. Então por isso, quando a gente joga uma pedrinha, ela faz esse movimento até chegar no chão, certo? A mesma coisa acontece com os corpos celestes. Então veja que no momento que essa bolinha foi lançada para esse sentido, tem uma corda puxando ela para esse sentido aqui. Então o que acontece? A gente tem aí, peraí, deixa eu terminar o desenho, aqui, pronto. Então aqui a gente tem uma força puxando a bolinha para baixo, uma força puxando a bolinha para o lado. Com isso a gente tem uma força resultante fazendo esse movimento circular da mesma forma que a bolinha, tá vendo? Então isso se aplica aos corpos celestes de que maneira? A mesma coisa acontece com a Lua e a Terra. Então, vamos desconsiderar os termos científicos e usar uns termos menos, como é que posso dizer? Com definições menos científicas para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Imagine que a Terra é uma pedrinha. Então aquela pedrinha, ou melhor, desculpa, imagine que a Lua, que é um satélite, depois a gente vai explicar o que é um satélite, certo? Então, a Lua é um satélite, mas vamos desconsiderar isso por enquanto. Imagina que ela era uma pedrinha. Então, essa pedrinha estava lá andando no espaço livremente, sem muita preocupação, até que ela se aproximou da Terra e ela estava fazendo esse seu movimento retilíneo uniforme, até que se aproximou da Terra e a gravidade, essa força gravitacional da Terra aplicou uma força a ela nesse sentido, perpendicular à sua superfície. Então, isso fez com que essa pedra, que no caso a gente está falando da Lua, certo? Ela estava fazendo esse movimento aqui, ó, para cá, então ela deveria vir aqui direto. Só que quando a Terra puxou ela para esse sentido aqui, o que acontece? Ela começou a mudar a sua trajetória, fazendo esse movimento, que é resultado da força resultante em que a Terra aplicou sobre esse satélite, certo? Então, por isso, a gente tem atualmente a Lua em órbita com a Terra. Isso não acontece apenas com a Lua. Isso acontece com todos os corpos celestes. Mas, por definição, a gente saindo um pouquinho de termos não científicos para científicos, vemos então que o movimento, vemos então que, ao mesmo tempo que a Lua cai em direção ao centro da Terra, ela simultaneamente move-se na direção transversal. Então, e faz isso na medida certa de tal forma a manter-se sempre acima da superfície, ou seja, de forma a manter-se em órbita da Terra. Então a gente vê que a soma desses vetores, a soma desses vetores 1 paralelo e um perpendicular, forma essa trajetória curvilínea ao redor da Terra, que é o que a gente chama de órbita, certo? No caso, a Lua fazendo órbita com a Terra. Então, como eu falei com vocês, isso não acontece apenas com a Terra e a Lua. Isso acontece com os planetas com os planetas e o Sol também. Então, essa mesma força de atração, ela acontece entre esses dois corpos celestes, continuando aí uma trajetória elíptica, no caso dos planetas ao redor do Sol, certo? Com distâncias diferentes. Então, como eu comentei com vocês, não é só a Lua e a Terra, não é só a Terra e as estrelas. Então a gente tem vários corpos celestes, como é o caso de cometas também, que eles fazem esses movimentos elípticos por atração entre os corpos, certo? Então, o que são esses corpos celestes que realizam esses movimentos que a gente viu agora? Então, primeiro a gente vai falar dos planetas. O que são os planetas? Então, todo planeta tem em comum o fato de realizar uma trajetória
orbitacional em volta de uma estrela. No caso, daqueles que compõem o sistema solar, a estrela em questão é o Sol. Além disso, os planetas se distinguem dos demais corpos celestes por conta do tamanho da massa. A estrela em torno da qual eles giram se constitui como uma fonte de luz e de calor, já que esse corpo celeste são responsáveis, ou melhor, são desprovidos de luz própria. Então, veja que os planetas eles estão em órbita com uma estrela, que no nosso caso é o Sol, que serve como fonte de luz e de calor para esses corpos celestes, que são os planetas. Nós temos aí as estrelas. Então, um dos aspectos que diferenciam as estrelas dos demais corpos celestes é o fato de que elas emitem luz, calor e outros tipos de radiação. E se deve ao fato de que, no interior do corpo celeste, acontecem diversos processos de fusão nuclear, ou seja, de fusão de núcleos atômicos. Então, a gente tem hidrogênio se fundindo com hidrogênio, formando gás hélio e assim sucessivamente. Com isso, são feitas grandes liberações de energia. As estrelas são formadas devido ao processo de condensação de gases que são atraídos pela gravidade. Então, veja, eu trouxe aí até esse desenho que vai mostrar alguns exemplos de estrelas. Então, veja que a gente acha que o Sol ele é o corpo celeste mais grande do mundo quando a gente não estuda a astronomia. Mas veja aqui, eu trouxe um exemplo de uma estrela que ela é 10 bilhões de vezes maior do que o Sol. Então veja que ela é muito grande. Em comparação ao Sol, o Sol fica invisível. E a gente tem aí, por último, os satélites e os cometas. Então os satélites são corpos celestes considerados pequenos em relação aos planetas. Diferente das estrelas, eles não possuem luz própria e giram em torno de um astro maior. Os satélites podem ser de dois tipos, naturais e artificiais. Então a gente tem como satélite principal da Terra a Lua, satélite natural no caso. Então, como vocês viram, ele é menor do que os planetas e giram em torno de um corpo celeste maior, que no nosso caso aqui é o planeta. E eles não emitem luz própria, então a gente consegue ver que a luz brilha porque o Sol bate nela e reflete essa luz e nós conseguimos ver. Mas se o Sol não existisse, por exemplo, a gente não conseguiria ver a Lua porque ela não tem luz própria. Os cometas são formados por gases congelados, pedras e poeiras cósmicas. Eles realizam trajetórias elípticas em volta do Sol e são visíveis com certas periodicidade. Então, um cometa ele passa por nós não só uma vez, ele passa outras vezes, já que eles também estão realizando essa órbita elíptica. Só que demora muitos anos, porque eu trouxe aqui a imagem para representar a órbita do cometa Halley, que é o cometa mais famoso que existe. Veja que aqui a gente tem o Sol e a Terra. Veja que a Terra demora um ano para passar em torno do Sol. Então, isso já demora muito tempo. E veja que a órbita é bem pequenininha comparado com o do cometa Halley. Olha o do cometa Halley. Então, ele demora muito tempo porque a órbita dele é muito grande. Ele passa pela Terra, Saturno, Urano, Netuno. Então, a órbita dele é extremamente grande. Então, por isso, nós vemos eles com uma periodicidade bem menor do que o que a gente completa um ano. Né? No caso, nossa órbita, ela é realizada completamente ao redor do Sol em menos tempo do que o do cometa Halley, por exemplo. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. E essa aula a gente já finaliza esse conteúdo, então por isso eu fui bem sucinto, resumi alguns aspectos. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato não, né? Já que vocês estão tendo contato com o professor, vocês comentem com o professor que ele pode tirar algumas dúvidas de vocês a respeito do conteúdo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.